Batata Nzambi Mwilo, Kembo, Kembo, Natata Nzambi, Ya Congo, kwa Mazulu. Longa Eita. vida a fumo Tadi de Ambuíço, Botadi de Antedimasi. Salama, meu povo. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso grande canal que é Acorda Bantu, nosso canal também Bengami Cuca, a partir do Brasil. Estamos aqui mais uma vez para levantar e acordar o nosso povo Bantu. Nós temos que nos transformar em tu. Bem-vindo à escola Tadi de Ambuíço, Botadi de Antedimasi. Eita. Pode dar continuidade, mano. Estamos a falar, Então, vamos lá. Dando continuidade sobre essa saída dos europeus na busca da Terra Prometida. Na busca da Terra Prometida, também saíram para... São aqueles filmes, né, para poder localizar o Santo Graal, né? Foram, assim, pensamentos que eles tiveram, né? E nesses pensamentos causou terror na Terra inteira. Causou um terror na Terra inteira. Então, eles reeditaram, né? Na verdade, eles editaram uma história para nós, né? E nessa história que eles editaram para nós, os coadjuvantes dessa história são eles. Não existe outro povo na Terra, né, que é coadjuvante das histórias que eles criaram. Até porque quem vence a guerra, né, conta a história que quer. Se foi o usurpador da guerra ou não, se foi justa ou injusta a guerra, não importa. O que importa é que eu contei quando acabou. Assim é. Então, nessa busca, eles vieram aqui para as Américas, né? Como eu estava falando, né, que os índios que aqui estavam ficavam admirados da quantidade de madeira que eles levavam para lá. Nossa, deve ser muito frio aquele local onde eles estão, né? E usurpando essa terra, né? E também na busca de descobrir a África, né? A qual o cão, né? Diogo Cão. Diogo Cão. E só que sim, já tem habitantes, tanto aqui nas Américas como na África. Até porque, né, ainda falando África, para poder entender, né, é o berço da humanidade, é onde começou tudo. Então, como pode, aonde começou tudo, dizer que foi descoberto, né? E também assim o pensamento, né, que foi a igreja, ela tomou a astrologia para si, tomou a ciência para si e disse que a Bíblia, na versão deles, né, o que essas coisas estavam fora da Bíblia e que não é a Terra que gira e volta do Sol, é o Sol que gira e volta da Terra. Aí um falava que era o Sol que girava e volta da Terra, outro falava que é a Terra que girava e volta do Sol. Aí Galileu, nossa, aquele monte de confusão, né? As caças, as bruxas, perseguição de pessoas que trabalham com medicamentos, de ervas, falando que é bruxa também, aquele monte de coisa, né? Assim, os europeus, eles são eu não vou falar o nome, eu vou falar um animal, né? Os europeus são uma besta, né, dentro de uma loja de porcelana. Estragaram tudo. Bem estragado. Estragaram tudo. Acabaram sem memória. Não sobrou mesmo nada. Não sobrou nada. Então, assim, os judeus Askenazim, como já falei, falo, gente, eles são verdadeiros em afirmar que eles são Askenazim. Mas a própria escritura afirma que Askenaz é filho de Gomer, Gomer é filho de Jafé. Então, eles não são semitas. Não são semitas. E aquele Estado de Israel, ele foi criado em 1945, 46, 47, né? Após a Segunda Guerra, né? Aquele período ali. É um Estado criado. Então, aquela área, eles lutam, aquela área, lá, o muro da lamentação, está em desacordo com uma teia. Está em desacordo com uma teia. E aquela área pertence aos, fala árabes, né? Mas eles são ismaelitas. Aquela área pertence aos ismaelitas.
E Tatanzambi não deu o deserto para o seu povo. Ele não deu o deserto. Ele deu ao seu povo uma terra rica em sais, minerais, em tudo. É uma terra que manda leite e mel. Uhum. Só que, geograficamente, voltando ao nosso assunto, voltando 2023 anos atrás, né? O ano zero. O ano zero. Então, nesse ano zero, de acordo com essas datas que os romanos passaram, certo? De acordo com essa numerologia, com esses números, que pode ser 5 anos antes, pode ser 5 anos depois, como está na Bíblia deles, né? Tá bem, na Bíblia, não estou por aqui, Bíblia Ave Maria, que é usada. O senhor vai lá na página, não sei, não lembro se é no começo das páginas. No começo das páginas tem a história, ela está falando, vou usar a palavra deles, a cronologia do Velho Testamento e a cronologia do Novo Testamento. Vai estar explicando ali. Então, ali, quando nasce o Yeshua, né, nasce o rei, não está falando toda hora do nosso mestre, né? Quando nasce o nosso mestre, ali datas que pode ter sido 5 anos antes ou 5 anos depois. Tá bem. Então, é um ano zero. 2023 atrás. Quando nós voltamos a 2023 anos atrás, essa história é contada na Palestina. É contada na Palestina. Então, dentro do livro de história do mundo, nós temos que encontrar esses fatores. Nós temos que encontrar Pilatos, que está dentro da história romana, temos que encontrar Herodes, que está dentro da história romana. Sim. E aonde que Pilatos e Herodes, que está dentro da história romana, aonde é que eles estão? Certo? Que eles existiram. Eram homens. Está dentro da cronologia, né? Está dentro ali estou usando a palavra deles. Cronologia, a palavra cronos é do Deus Cronos, Deus do tempo. Por isso que nós não usamos essa palavra cronologia, cronograma, porque vem do Deus do tempo dos romanos, dos gregos, desde fora. Aí, como estou falando, né, entrei dentro da casa do homem forte, estou falando da parte deles. Então, existe uma linha do tempo de sucessores de imperadores, sucessores de reis, certo? Então, dentro dessa, exatamente, a Igreja Católica afirmava o negro não tem alma. Então, assim, eles, dentro dessa linha do tempo, tem aquele que vem depois de Herodes, que vem depois de Pilatos, como também tem aquele que vem antes de Herodes, aquele que vem antes de Pilatos. Uma linha do tempo. Então, esse governou do ano X até o ano Y, e assim sucessivamente. Essa história, ela existe no planeta. O que pegaram? Pegaram essa história e levaram para a Palestina. Entende? Levaram para a Palestina. Porque nesse período, que é o período ali do pé, não, da perna da estátua, que é quando Roma domina tudo, né? Quando Roma tem tudo, se tiver aí a imagem da estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor Vai também. passar, vou passar, mestre. Eu vou passando umas tantas imagens para acordar o nosso povo, mas eu vou passar essa imagem, sim, senhor. Pode continuar, por favor. E nessa imagem, o príncipe, o príncipe Miari colocou, mostrando que Jerusalém, de acordo com as escrituras, não é de acordo com a minha palavra, não é de acordo com o meu pensamento, porque eu não posso ter palavra nem ter pensamento. A minha palavra é a palavra do meu pai. O meu pensamento é o pensamento do meu pai. E eu sou filho do como. Eu não falo por mim mesmo, eu não ensino o que eu quero, o que eu penso. Eu vim em nome do meu pai, eu vim em nome do meu reino. O nome do meu pai e o nome do meu reino é o reino do povo. E nas escrituras do nosso povo, da nossa tradição, o nosso pai, ele disse que Jerusalém, ele colocou no meio das nações, como está em Ezequiel 5:5, e colocou as nações pagãs ao seu redor.
Não é minha palavra, é meu pai que assim disse, é Congo que assim falou, é Congo que assim estabeleceu. Mas a história que os europeus contaram, eles dizem que Jerusalém está na Palestina. E Uhum. fizeram todo aquele cenário, um cenário da cruz, que nem na cruz ele, Yeshua, ele sofreu o mártir. No entanto, que o próprio, assim, um dos próprios pedra, pedra dentro do cristianismo, que é os testemunhos de Jeová, eles afirmam que não podia ser cruz. Caso lá, na versão do Yeah. Jeová, foi preso, né, foi preso desta forma, em um madeiro. Yeah. Né? Então, porque a cruz, né, não tem fundamento das escrituras. Hum. As escrituras, ela afirma as escrituras do Congo, as escrituras do nosso Pai. Né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ghetto. Né? Yeah. Tradução mais apurada. Maldito todo aquele que é pendurado numa árvore. Pendurado numa dele. Ele foi pendurado numa árvore. No entanto, que os Bantu da América do Norte, eles eram enforcados. Enforcados. Uhum. Eles eram enforcados e queimados na cruz. Eles faziam lá o KKK. Kaku, Clã. Aí, Yeah. então, eles queimavam, outros, eles eram enforcados. Depende da tradução, vai estar escrito que lá no que aquele que é pendurado na árvore deve ser enforcado. Então tem muita coisa para saber. Tem, Então aqui, ó, tem. de acordo, bem aqui em cima, que é a cabeça de ouro, que é o Império Babilônico, né? Aqui é a cabeça de ouro, o Império Babilônico. Então o Império Babilônico vai estabelecer um período para esse império reinar, né? A saber que o rei Nabucodonosor, ele é descendente da família de Nimrod. Porque, se olhar aqui, cadê o império dos egípcios? Né? O ouro não é o começo de tudo, mas onde que entra o império dos egípcios? Engraçado, enquanto que É, o Egito foi um dos últimos grandes impérios a existir na face da Terra. É, exatamente. engraçado. Tá vendo? Tá vendo? Sim, 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 Primeiramente, sim. Mas... são os egípcios. Só que o Nimrod, né, ou seja, o Nabucodonosor, ele é descendente de Nimrod. Sim, Descendente de Nimrod. Por isso que ele tem poder. Porque o Império Babilônico não surgiu assim, não. tá? Ele tem assim, a sua ancestralidade, né? É Nimrod. Aí vem a cabeça de ouro, que é o Império Babilônico, Nabucodonosor É. e demais. Depois, né, que tem aquele momento lá que o neto dele, né? Neto dele Sim. manda pegar os utensílios do templo, beber os utensílios do templo e fazendo lá aquela bagunça, né? Aquela bagunça como um todo lá, o que acontece? Sim. Vem Depois o recebeu o Império Mene, Mene Medo-Persa. Tekel Panzele. Exatamente. Na hora que Zanzaniel, né? Zanzaniel. Então, isso tem dentro da história geográfica e dentro da história espiritual. Dentro da história geográfica e dentro da profecia, parte Uhum. espiritual. Uhum. Geografia, existe o local físico, Gata. certo? E existe a profecia. Aí vem o Medo Persa, que é aqui, peito e braço de prata. Depois vem o terceiro reino, que é o ventre de bronze, que é o Império Grego Macedônico. Né? Então, o Império Medo-Persa. Né? No entanto, que se não me falha a memória aqui, Xerxes e Ataxerxes. Né?
Entre aqui, eu teria que reestudar, porque eu só queria lembrar do filme dos 300. O Do filme dos filme 300? Ah, certo, porque os 300 existiram. o mestre Os quer que eu 300, faça uma ilustração do tal filme? sim, pode fazer, filho. Sim, sempre. Eu vou mesmo já agora. O que é que prefere? Prefere algo do YouTube ou algo do Google mesmo? Ah, não, eu pensei que o Príncipe ia falar alguma coisa, Não, né? quer dizer, eu só queria, para quem não teve a oportunidade de ver esse filme, Ah, sim. fazer uma retrospectiva de tal, porque esse filme fala sobre mas ele fala do Império Esparta, mas tinha a ver com o Império Isso, Persa. são os partas, que Hum. são os espartas, são os espartanos. Uhum. Mas em um momento ele também fala de um outro reino, né, a qual o Xerxes tentou vencer e naquela ocasião que são os atenienses. Hum. Até eles chamam os atenienses de pederastas. Eles foram lá, os atenienses lutaram contra eles. Então ele fala assim, os próprios saqueus atenienses botaram vocês para fora, imagina nós. Ou seja, então tem essa história geograficamente e profeticamente, Sim. que é Xerxes e Artaxerxes. Eu Parece encontro. que, se não me engano, Xerxes é o pai e Uhum. Artaxerxes é o filho. Ou Eu- ao contrário, Artaxerxes é o pai e Xerxes é o filho. Que é, né, parece que, se eu não me engano, é aquele ator brasileiro, né? Você tá naquele tamanho grandão lá, né, que coloca a mão no ombro como é que é o nome do rei lá? Esqueci o nome do rei, o rei dos 300, né? Ele, Yeah. sim, sem problema, Sim, né? sim. Aí ele vai, eles enfrentam Leônidas. Leônidas. Então, Leônidas, ele existe, né, geograficamente e dentro da história, como Xerxes e Artaxerxes, como está no livro de Zanzamiel. Só que lá está escrito Leônidas também, né? Não, não é assim, né? Ou seja, ao mesmo tempo que a nossa história ela é escrita, os atenienses contam a história deles, como os espartanos também contam a história deles. Então, por isso que a gente consegue cruzar as informações, né? Ao mesmo tempo que os nossos livros são escritos por Zazamiel, os babilônicos também estão escrevendo os livros deles. Existiu entre nós um hebreu chamado Zanzamiel, da nossa língua, foi dado por Deus. Ele atormentava a gente porque ele tinha muito mais espiritualidade que nós e tal, para ciladas, Ele nos mostrava a profecia e etc. dentro da história dele, dos Uhum. babilônicos. Né? Então, assim, não existe só uma história. Não. Não existe só uma história. Ao mesmo tempo, por exemplo, hoje, ao mesmo tempo que a história do Brasil ela está sendo redigida, está sendo escrita, né? Ao mesmo tempo, a Rússia também está escrevendo a história dela. A China, Acho né? que não. Existe Não um escrever. livro que está escrevendo a história deles. Então, Só o Banta que não escreve. exatamente, por isso que nós, né, nós que somos ONG, nós temos esse trabalho de É. escrever a nossa história. Mano, essa Né? é. Eu só gostaria de falar de um pormenor muito. Que para mim me foi importante. É que abriu meus olhos. É que abriu realmente os meus olhos. Yeah. Para além de serem muitos dos versos bíblicos, e a letra J, o rio Nilo e etc. Mas em Mavana de Rio. Sem problema, sem problema. Né? Mas como eu queria dizer, uma das razões que me fez, em inglês, eles dizem open-minded, uma mente, abriu a minha mente, realmente foi o facto de em todos os cantos do mundo tem gente preta. O banco é só o único que sofre. Eu aproveito, antes de mais, se o mano me der a oportunidade, eu
Gosto do meu nome, Nimiá com Consolo do Altíssimo, que é o Salvador. Yeah. E eu adoro a natureza do nosso Pai, que é a todos os dias nos transformar com a sua beleza, com a sua misericórdia e justiça. Então, em Deuteronômios, em Deuteronômios 28, Sim. existe a passagem na qual nosso Pai nos bendiz e nos abençoa. E ele escolheu, o mano, pode me dar a oportunidade de fazer, eu vou fazer uma leitura rápida sobre o Deuteronômio 28. Estamos em casa, filho. Gueta. E será que, se ouvires a voz de Congo, o teu Nzambe, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Congo, teu Nzambe, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz de Nzambe Yacongo. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Não vou ler mais a parte dos benditos, eu vou ler a parte em que ele depois diz: porém, se não deres ouvidos à voz de Nzambe Yacongo, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Aí começa a maldição. Maldito serás, serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Congo mandará sobre ti maldição, a confusão e a derrota em tudo, mas em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Congo fará pegar em ti a pestilência, até que se consuma da terra as que passas a possuir. O Congo te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o acrescentamento, e com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Congo dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira, dos céus descerás sobre ti, até que pereças. O Congo te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás deles. Congo me livre. E por 7 caminhos fugirás deles. Serás espalhado. Essa parte que me faz assim, mestre. E serás espalhado por todos os reinos da terra. Não tem nenhum povo que foi espalhado em todos os cantos da terra que não seja o povo santo. Acorda, pá! Exatamente. Então, lendo essas palavras, hoje, né, se pronuncia Congo nos livre. Vai lendo, Congo me livrou. Congo, que nos livre seria no presente, seria no futuro, né? Congo nos livre seria no futuro. Então, mas é hoje. Congo me livrou. Congo me livrou. Congo me livrou. Leia e diga, Congo me livrou. Congo me livrou. Então, nessa profecia é provado, né, que entra aqui no que eu estou explanando hoje. Não se preocupa não, filho. A criança está se alegrando aí. Se preocupa não. Todo mundo Nós entende. somos pais para tal, né? Todos somos pais. Todos somos pais. Eu só peço para o príncipe, porque para mim aqui não está aparecendo quantos de minutos nós estamos gravando. Tá bom? Bem, nós estamos na segunda parte a 25 minutos mais praticamente. Tá bem. Quando a gente estiver chegando perto do 40, né, 35, assim, o príncipe avisa que 30, 40 minutos fica um bom áudio ali. Tá bem. Bom vídeo. Então, contaram, né, vou dando continuidade, né, os europeus saíram na busca das 12 tribos perdidas. Né,
E eles não queriam nos encontrar para nos abraçar e nos beijar, não. Eles queriam a benfeitoria. A benfeitoria, porque são corruptos. Não, eles mostraram muito bem o que eles queriam. São corruptos, né? O príncipe, volta lá na imagem. Sim. Volta na imagem. Pelo obséquio. Falei bonito agora. Canta, neném. Canta, neném. Mas está vendo alguma imagem, não, né? Ainda não está partilhando, não. Tá, mas você vai ver a partir de agora. Yes, tracks. Calma, mamãe, ok? Agora sim, não é? Isso. Então, continuando, né, falando aqui sobre o Segundo Império, né, feito o braço de prata, o Império Medo-Persa, aí depois entrou o terceiro, que é o Vente de Bronze, Império Grego Macedônico, né, Macedônico. Né. Esse é o terceiro reino. O terceiro reino, como o Tade de Ambuíço já em suas aulas ele explica, jamais o reino anterior ou reino posterior ele consegue invadir o espaço-tempo daquele governo que está, certo? Então, como está aqui no terceiro reino, que é o Vente de Bronze, jamais o segundo reino, que é de prata, que é o Império Medo-Persa, ele consegue invadir. Porque nesse espaço-tempo, está determinado dentro da história geográfica e profética que o Império Grego-Macedônico vai reinar até tal dia. É como se fosse as estações do ano. É inverno, é verão, é primavera, é outono, é outono. Como se fossem as estações do ano. Claro que dizendo no período aonde se havia estação de ano, que agora não existe mais. Depois, primeiro, segundo, terceiro, agora é o quarto, né? Que é a perna de ferro, que é o Império Romano do Ocidente e do Oriente, né? Então, nesse período, o Império Romano, ele tomou conta de tudo, né? Com isso, também, nós sabemos que a espiritualidade e a ciência, vamos dizer assim, são os três poderes, que é o governativo, governativo, o científico e o espiritual. Lá em cima, no Império Babilônico, não tem um modo de governo? Tem. Não tem a ciência deles? Tem. Não tem um modelo espiritual? Tem. Quem domina? O Império Medo-Persa, que é o segundo. Então, o Império Medo-Persa também tem seu poder governativo, também tem seu poder científico e também tem seu poder espiritual, mas ele miscigena. Ele pega aquilo que está no Babilônia, aquilo que ele tem como bom, e mistura e acrescenta no seu Medo-Persa. Na mesma sequência, o Império Grego-Macedônico, ele pega o que está dentro do Império Medo-Persa, que está dentro do Império Babilônico, e torna-se forte, governativo, científico e espiritual. Depois, o quarto Depois o quarto, que é o Império Romano, ele próprio tem seu poder governativo, tem seu poder científico e tem seu poder espiritual. Mas como ele adquiriu os macedônios para si, que adquiriu o Império Medo-Persa, que adquiriu o Império Babilônico, ele criou-se, né, uma força governativa, científica e espiritual. Da mesma forma, como chega aqui, que é o primeiro, terceiro, quarto, quinto, que é o pé de barro e ferrovivalorização, né? Estados Unidos e Rússia. Não é bem isso, as coisas. Ou seja, faz a mesma coisa. Esses governos, ele tem o seu governo, a sua ciência e a sua
espiritualidade. Mistura tudo. Até chegar nos dedos, né, que é o mundo da chamada a globalização. Globalização. O ferro tem junção com o barro, não tem ligadura, que é o governo que está hoje, a ONU, ou seja, a globalização. E é um período também precisa de uma história, né? Precisa de uma história contada que toda a população, ou seja, o mundo todo, faça acreditar. É a historinha que o homem foi para a lua, a historinha das guerras, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, que é tudo para poder tirar o foco da população, né? E aí, essa jornada, revista, todo esse processo, a história contada. Então, aonde que lá em 1905 cria-se o Estado de Israel, né? Cria-se o Estado de Israel e passa a dizer que aquele povo é o povo judeu, é o povo da Bíblia. São os hebreus que saíram lá do Egito, que nasceu Jesus Cristo, que foi morto na cruz, e que eles não aceitaram. Aí depois começa, fala que Pedro, né, é o primeiro Papa, e na sequência de Pedro é o primeiro Papa, até chegar nesse último Papa. Essa história que nós podemos comprar. Né? A gente acessa a internet, a gente consegue comprar essa história. Certo? Essa história, ela é verdadeira? Não. Exato. Absolutamente não. Tá vendo? Certo? Não. E quando nós vamos entrar na história da África, voltamos a 2023 anos atrás, de acordo com essa informação que os gregos romanos nos passaram, nós não vamos encontrar um templo, nós não vamos encontrar Anás e Caifás, nós não vamos encontrar Pilatos e Herodes. Porque essa história foi levada lá para a Palestina. No entanto, que é tão falso que o sepulcro que eles falam que foi onde foi colocado o corpo de Jesus Cristo, e certamente deve ser o corpo de Jesus Cristo mesmo, porque não é a vida de Yeshua, então é o corpo de Jesus Cristo mesmo. Aquele local foi a mãe de Constantino que fez. E isso, quem provou isso, são pessoas que nem religiosas são. Provaram que aquilo é um cenário, aonde que tem lá aquele muro das lamentações, em contradição com as escrituras, que fala que não ficará nada. Até os seus alicerces serão tirados. Por isso que nós, quando viemos para a nossa terra, a qual o nosso pai Ababanda veio, a qual é Cananga, lá não tem nada, porque cumpre-se o que o nosso pai prometeu e a maldição que está em Deuteronômio 28. Ele apagou a memória, tirou tudo. História, locais. E quem contou uma história e montou o quebra-cabeça de acordo com a sua vontade, não foram nós. No entanto, que hoje, quase 2 milênios depois, é que nós estamos hoje com o poder de fala. Hoje, quase 2 milênios depois, é que nós estamos começando a estudar a história e falar um pouco de quem é que nós somos. Imagina, entendam bem, vamos dizer que nós não desencarnássemos, né? Vamos dizer que nós não desencarnássemos e hoje eu estaria com 2023 anos. Só que hoje é que a minha memória começa a voltar. Então, eu vivi 2003 anos, um zero. Claro que dando
dando um exemplo, né? Você está entendendo? Está entendendo? Então, hoje é que nós somos o povo Ubuntu, estamos revivendo a nossa história. E todos sabem que quando nós começamos a falar a nossa história, começamos a falar quem é que nós somos, ainda nós falamos num mundo limitado. Ainda nós falamos num mundo limitado. Sim, filho, levantou a mão? Não era só para. Eu queria mostrar-lhe algo. Antes de mais, fazer-lhe dar sequência sobre o tempo. Nós estamos a 35 minutos já agora. Mas eu queria mostrar-lhe. Não sei se o mano está conseguindo ver aquilo que estou a partilhar. Está conseguindo ver algo? Sim, sim. Vendo, sim. Pesquisadores descobrem madeiras de quase 500 mil de anos que podem ser primeiros exemplos da maçonaria humana. É isso que está a ver ou não? Sim. Na verdade, o Pris está compartilhando um arquivo em Da PowerPoint. Globo, não é? Não. Não? Está compartilhando um arquivo do PowerPoint. Ainda. Oh, sim, exatamente. Eu tenho que mudar esse compartilho e eu quero sair para lá para mostrar-lhe uma pesquisa feita pela Globo. Eu acredito que seja a Globo no Brasil. Pesquisadores descobrem madeiras de quase 500 milhões de anos que podem ser primeiros exemplos da marcenaria humana. E o príncipe e o mestre se pergunta, mas onde é que eles encontraram isso? Eu vou passar um bocadinho, vou baixar aqui. Pesquisadores encontram estruturas de madeiras do Pleistoceno que datam de uma época anterior aos humanos modernos na Zâmbia. Para quem não sabe, Zâmbia é África. Isso, Zâmbia da África. Mais uma vez, quer dizer, todas as... E é engraçado, é que sempre em África, mestre, eles encontram coisas mais velhas do que 10 milhões de anos atrás. Quer dizer, a nossa Terra são quase 7 mil anos atrás, mas eles fazem milhões, quer dizer, e todas as coisas que eles encontram de milhões é sempre em África. É porque assim, não está permitido para eles. Então, porque eles usam carbono para poder fazer as contas, né? E as contas que eles fazem sempre vai dar esses números extraordinários mesmo, sempre vai dar essas nomenclaturas dessa forma, né? Sempre vai datar assim. No entanto que, assim, aquela história, né, do que o homem está das cavernas, aquelas coisas tudo, no próprio livro de Gênesis, né, que nós falamos no livro da Aliança, lá no princípio já mostra que os nossos antepassados eles já mexiam com bronze e com ferro. Está no livro de Gênesis. Eu gosto muito daquela parte que o Masa... Já fazia instrumentos musicais. Então, aquela parte que o Masa, depois de sairmos do Egito, quando entramos, o Masa foi para cima para falar com Zâmbia e Congo. Em 2 semanas ou uma semana, nós construímos um bezerro de ouro. Agora você se pergunta, se nós fôssemos um povo ainda tão matumbo ou analfabeto, como eles nos chamaram, sempre nos chamaram, como é que em 2 semanas ou em pouco espaço de tempo nós iríamos construir um bezerro de ouro? Exatamente, moldaram. Derreteram ali, juntou o ouro, né, que o povo tinha, né, e não era pouco, né, braceletes, colares, tudo como um todo, e não somente derreteu ele e deixou, não, fizeram um molde do bezerro, né, é uma idolatria, né, mas eles fizeram uma obra de arte, né? E isso datando no segundo milênio. Milênio da raça humana. E o mais engraçado a partir da criação de multo. E o mais engraçado, em outra aula, Príncipe, eu vou abrir aqui uma planilha de Excel e vou mostrar dentro das escrituras que quando o nosso pai Ababana estava vivo, ele falou com Noé, ele falou com Noca. Está dentro das escrituras. Dá para se contar a data do dilúvio. É claro que não vai bater com essa data desses historiadores, porque eles falam outra coisa. Eles ainda têm dúvida entre eles. O dilúvio foi local ou o dilúvio foi global? Não.
isso é coisa deles. Nós estamos conversando sobre a nossa família, Geta. nossa história. Não é o que eles lá fora estão falando. Para quem não sabe, essa é uma conversa de família. Então, que É uma todo conversa de aquele família. familiar que É o se povo, encontra, que se junte, porque nós estamos a falar, tudo que falamos é entre família. Nossa família é grande, é imensa. Nós somos filhos de 12 pais e nós temos o Pai Supremo. Então, a partir daí, epá, quem não entende, não entende, mas quem não entende, entende. entende, né? Yeah. Então, não é uma história Não, das nações para cá. É necessário, e assim foi estabelecido, yeah. o nosso pai, Congo, o Zâmbia, Congo, Geta. ele levantou um rei, como está nas profecias, na profecia do nosso povo, em Romanos 11, 25, como também em outras profecias, que de Siande, diziam, uns vão falar Zion, diziam de Siande, do Monte Sião, virá um professor. Eles colocaram lá libertador, né? Libertador, né? Então, veio um professor e esse é aquele que foi coroado em nosso povo. Tade de Ambuíço, Votade de Ante de Missi. Ele é o professor Mor. Geta. Eu, Cuca, Bengami Manacongo, sou professor da nossa cultura, da nossa ancestralidade, da nossa história e profecia aqui no Ocidente. Então, essa é a nossa tradição, a nossa história. Não é pensamento dos gregos e romanos, pensamento das nações. Geta. Assim o pai estabeleceu. E volto a dizer, toda a história contada ao nosso respeito não foi nossa. Tanto que todos têm consciência, todos estão tomando a saber, tanto em África, né, entre parentes novamente, né, tanto no Reino de Congo como em Kemet, né, que durante todo esse processo, quem contou a nossa história, quem governou, foram os europeus. Foram os europeus. Nem nessa questão, né, mediante a profecia de Deuteronômio 28. A maldição que veio sobre nossa família, até que viesse o dia que ele voltasse a sua face sobre nós, para que nós voltássemos a saber quem é que nós somos. E para quem lê o livro de Êxodo, para ver. Vai lá ler o livro de Êxodo, a hora que vai erguer o tempo, pegar os livros, juntar os livros, começar a ler, nós estamos nesse período. Filho, vamos dar um intervalo? Voltamos já. Daqui a nada. Porque Salama. Salam.